Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Denis Hertzkovich, CEO da TOTUS, uma das mais importantes companhias de tecnologia do Brasil. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda uma das maiores empresas de tecnologia do país, com 70 mil clientes e 12 mil funcionários. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Denis Hertzkovich, CEO da TOTUS. Denis, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. A TOTUS ela foi fundada em 1983. E se a gente, num momento em que as mais valiosas empresas do planeta não eram de tecnologia, a realidade mudou radicalmente. Hoje as maiores companhias do mundo são de tecnologia, as Big Techs, ou são ligadas ao setor. Como é que vocês conseguiram se manter em crescimento, e mais do que crescimento, relevantes em todos esses últimos anos? Bom, Bruno, prazer estar aqui com você. E eu acho que a TOTUS, no final das contas, ela é uma empresa que tem se mantido relevante durante todas essas décadas, porque a gente ajuda, no final das contas, a gente ajuda as empresas a crescerem, a gente ajuda as empresas a ganharem eficiência, a ganharem produtividade. A gente tem hoje em torno de 1/4 do PIB passando pelos nossos sistemas. Essa é uma responsabilidade gigantesca que a TOTUS tem e ajuda exatamente a gente estar sempre em alta, sempre mantendo essa importância, essa proximidade, essa parceria com todas essas milhares e milhares de empresas pelo Brasil inteiro. 1/4 do PIB. 1/4 do PIB. Nós estamos falando de trilhões e trilhões de reais. São quais setores, os principais? São quantos setores que vocês atendem hoje? Hoje a gente está organizado em 12 setores dentro da TOTUS, né, setores da economia, mas no final a gente trabalha com basicamente qualquer tipo de empresa. Então, independentemente dela estar na indústria, dela estar no agro, dela estar no varejo, em serviços, logística, a gente atende qualquer tipo de segmento. E a gente também tem uma amplitude no tamanho de empresas muito grande. A gente não trabalha só com empresas muito grandes, a gente trabalha também com empresas grandes. Mas o coração da TOTUS, na verdade, é feito de empresas pequenas, médias, empresas que faturam 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Tudo bem, 1/3 do PIB, 1/4 do PIB e 1/3 das empresas listadas em bolsa são clientes da TOTUS, mas o coração, o DNA da TOTUS é trabalhar com as pequenas e médias empresas do Brasil inteiro, em qualquer setor. Você está falando, então, de 1/4 do PIB, são 70 mil clientes, né? Brasileiros. 70 mil grupos econômicos. 70 mil grupos econômicos. Qual que é a similaridade da demanda desse time todo, desses 70 mil grupos econômicos? Tem uma similaridade na demanda atual? Tem porque, no fundo, especialmente depois da pandemia, depois da Covid, você tem uma busca quase que constante de aplicação de tecnologia dentro dos negócios. A necessidade de você ganhar eficiência, ganhar produtividade, a própria formalização do mercado brasileiro, formalização no sentido de você estar recolhendo efetivamente os impostos da maneira correta, tudo isso tem levado, a digitalização do consumidor, tudo isso tem levado todas as empresas de todos os setores a um investimento cada vez maior, inclusive em softwares de gestão, que é onde a TOTUS começou o seu negócio e continua sendo o nosso principal produto. A TOTUS, deixa eu chamar a atenção para a nossa audiência, é uma empresa que fatura mais que o dobro quando você assumiu o cargo de CEO, que foi no ano de 2018. Final de 2018. Final de 2018 e desde então o valor de mercado deu um salto da TOTUS.
O que foi determinante, Denis? Primeiro, parabéns por esse resultado, né? Obrigado, e é um resultado dos 12 mil colaboradores que a gente tem. Mas o que foi determinante para esse salto? Eu acho que é o crescimento. Eu acho que a gente tem, nesse momento, 23 trimestres seguidos de crescimento de 2 dígitos na nossa receita e um ganho de rentabilidade na margem EBITDA fortíssimo. Isso, obviamente, vem de uma série de investimentos, de uma série de amplificações que nós tivemos na nossa linha de produtos. Então, de um lado, a gente tem um NPS, que é o nosso Net Promoter Score, né, que é o indicador mais importante de satisfação do cliente, no nível mais alto histórico da companhia. E para uma empresa que tem esse nível de relacionamento com o cliente, essa relevância com o cliente, qualidade é extremamente importante e gera crescimento. A gente tem hoje um portfólio de produtos muito mais amplo do que nós tínhamos alguns anos atrás. A gente entrou no que nós chamamos de novas unidades de negócio, novas dimensões de negócio que nós não operávamos anteriormente. A gente também tem hoje uma estrutura comercial muito mais capilar, muito mais presente no Brasil inteiro. A gente estava até conversando um pouco antes de começar o programa. Hoje a TOTVS, por exemplo, ela está presente em basicamente qualquer cidade que tenha mais de 250 mil habitantes. É algo... De norte a sul do país. Norte a sul do país, em todos os estados. A gente acabou de fazer algumas inaugurações importantes de escritórios. Uma delas, por exemplo, em São José do Rio Preto, um escritório maravilhoso. Outro em Sinop, no Mato Grosso. Então, essa capilaridade, essa presença física que a TOTVS tem nas principais cidades do país, em todos os estados, tudo isso com qualidade, com mais produto, com novas unidades de negócio, tudo isso junto trouxe um nível de crescimento diferenciado que acabou se refletindo numa valorização da ação, na valorização de mercado muito importante. É muito diferente fazer negócios em todas as regiões do país, já que vocês estão de norte a sul do Brasil? É super diferente e essa é uma das grandes habilidades, é uma das grandes vantagens competitivas que a TOTVS construiu. A TOTVS ela tem um modelo comercial onde ela opera unidades próprias em alguns lugares, mas ela tem uma rede de franqueados que cobre todo esse país. E esses franqueados, eles são empresários locais que têm uma história longa nessas regiões, nessas cidades. A gente costuma dizer que são empresários que comem no mesmo restaurante que os donos das empresas que são clientes, frequentam o mesmo clube, os filhos estão nas mesmas escolas. Então isso dá um conhecimento e uma habilidade de saber aonde a dor está em cada região, muito legal e, como eu falei, esse é um diferencial competitivo importante para a TOTVS. Como é que vocês se definem? Eu diria que a gente Vocês lideram aí essa área de sistemas, né, plataforma para empresas, mas se for fazer uma definição de vocês? A gente se coloca como um trusted advisor dos nossos clientes, ou seja, um parceiro de confiança. O que nós queremos é, através de tecnologia, ajudar as empresas a terem um desempenho cada vez melhor, seja com crescimento, seja com rentabilidade, seja com eficiência, seja com produtividade. Vocês têm um braço de negócios que me chamou muito a atenção, que é um braço que ajuda em vendas, que é o RD, né? Exatamente. Ajuda em vendas, vender mais e, evidentemente, se você vende mais, você cresce mais. Tem um segredo, Denis, da boa venda? Tem. Na verdade, todo processo ele precisa de um frame, de uma certa organização, um passo a passo. Eu costumo dizer que a venda ela tem sempre um lado de arte, mas quando você começa a crescer e você começa a ter um volume de clientes, de prospects importante, se você não tiver um determinado grau de ciência, você dificilmente vai conseguir sustentar esse crescimento. Quer dizer, tem a ciência da venda. Você tem a ciência da venda que, na verdade, é quase como se fosse um funil hoje em dia, né? Você tem um funil onde você tem, nesse começo do funil, a entrada, né, de vários interessados. Muitos deles, eventualmente, não vão ter conhecimento suficiente para consumirem a tua solução, mas você vai criando passos, né, etapas dentro desse teu funil
para gerar o engajamento e, através do engajamento, você conseguir fazer efetivamente a tua venda. Só que o trabalho, obviamente, ele não termina quando você faz uma venda. Hoje, a maior parte das empresas está preocupada em gerar o cross-sell, uma venda cruzada, uma venda adicional. Então, o reengajamento, a manutenção do relacionamento quente com o cliente, ela é absolutamente essencial, e esse é o tipo de trabalho que a RD, essa unidade de negócios, desenvolveu e lidera. Mas o que precisa para ser um bom vendedor? Seja aquele vendedor pequeno ou até um grande vendedor, uma característica aí. Uma característica? Persistência. Persistência. Se você aceitar o não como resposta de cara, dificilmente você vai ser um bom vendedor. Ô Denis, você tem falado aí dos clientes da companhia, mas se pegar o DNA da TOTVS, ela é o quê? É pequena e média empresa? O nosso coração... Ou é o grande, Não, o nosso coração são empresas que faturam aí entre 30 e 50 milhões de reais por ano, até 300 a 500 milhões de reais por ano. Isso, para muita gente, pode ser considerado uma empresa já grande, para outros, eventualmente, pode ser considerado uma empresa pequena. Para nós chamamos que esse intervalo, 30, 50, até 300, 500, a gente chama isso do SMB, ou seja, pequenas e médias empresas. Pois é, eu fiz uma pergunta no início desse bloco sobre a demanda desses 70 mil clientes de vocês. Agora, se a gente focar no pequeno, no médio empreendedor, no dia de hoje, no ano de 2025, o que ele mais sofre? Qual é a maior dor dele? Olha, a maior dificuldade que qualquer empresa tem no final do dia é em conseguir manter o teu ritmo de crescimento. Seja porque a dinâmica de mercado muitas vezes não ajuda, mas você tem concorrência, você tem disrupção tecnológica, você tem questões de burocracia mesmo dos negócios, então tudo isso vai tirando tempo e atenção do que deveria ser o tempo e atenção dedicado para o crescimento. Nada é mais importante para uma empresa, na minha visão, especialmente se você estiver num modelo de negócios bom, do que o crescimento. O crescimento, ele te abre a possibilidade de você ganhar eficiência, produtividade, de você conseguir, no final, melhorar a tua rentabilidade. Agora, eu vou falar, a gente está falando de uma empresa fundada em 1983, eu abri o programa falando disso, nessas transformações do setor de tecnologia que se transforma a cada dia, praticamente. E vem nessa transformação duas palavras mais faladas no setor corporativo, e não só no setor corporativo, como no mundo, são as duas palavras, inteligência artificial. Como ela mexe no seu negócio, Denis? Olha, deixa eu começar, antes de falar como ela mexe na TOTVS, eu deixar claro a nossa visão sobre AI. A gente entende que AI é algo que veio para ficar, é algo que realmente vai mudar o mundo de negócios, vai mudar o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente opera. Ou seja, não é uma tecnologia de moda, não é espuma, como a gente costuma dizer. Dito isso, no caso específico da TOTVS, a gente tem duas grandes formas de aplicar AI. De um lado, a gente tem a AI sendo usada dentro de processos internos da própria TOTVS. Então, por exemplo, a gente tem milhões de atendimentos de suporte para esses 70 mil grupos econômicos que a gente atende. Esse é um trabalho que certamente a aplicação de AI gera uma melhoria de qualidade, estabelece uma série de padrões sobre atendimentos que são muito parecidos, que são extremamente benéficos para nós e, obviamente, para o cliente. Outros processos internos de back-office, por exemplo, mesmo o processo comercial, acabei de te falar que um processo comercial de uma empresa grande que atende milhares de clientes, ele tem muita ciência. Sempre que você tem ciência, a aplicação de AI vai te trazer muito mais agilidade, eventualmente vai te economizar muita coisa e vai te melhorar efetivamente o resultado final. A gente também tem a aplicação de AI dentro, por exemplo, do desenvolvimento de código. Boa parte do trabalho de um desenvolvedor, de um programador, não é necessariamente o que a gente chama de ciência de foguete. Tem muito trabalho que é repetitivo.
E AI aplicada dentro desse trabalho certamente ajuda. A própria testagem do código, que também é um trabalho caro, lento, difícil, você usar AI dentro disso te traz uma vantagem bastante importante. Mas esse é um lado da AI aplicada nos nossos processos internos. Aí você tem a AI aplicada dentro do produto, onde o cliente efetivamente vai ter a vantagem de utilizar. A gente já tem hoje dezenas e dezenas de aplicações concretas dentro do nosso sistema, dentro do nosso ERP, dentro da própria RD, trabalhos nossos de serviços financeiros numa outra unidade de negócios nossa chamada de TechFin, já tem também a aplicação de AI. E isso, olhando um horizonte de 1, 2, 3 anos para frente, AI vai dominar efetivamente essa aplicação e isso vai trazer uma vantagem para o nosso cliente, para o nosso usuário incrível. Você sabe, Denis, é curioso ver o caso de vocês, porque você está falando de aplicações da AI internas e vocês, você me corrija agora, vocês, eu não sei se vocês substituíram determinadas funções feitas pela AI, porque vocês, principalmente pegando os 2, 3 últimos anos, vocês não demitiram profissionais, vocês contrataram, porque inclusive, quando você chegou aqui no estúdio, eu achava que vocês tinham 11 mil funcionários, e você me corrigiu, são 12 mil funcionários. Como é que você fez isso? Essas aplicações que você está internas, usando a AI, você substituiu profissionais ou você jogou esses profissionais para outras áreas? Essa é uma ótima questão e muitas respostas ligadas a isso, olhando um horizonte mais longo de tempo, provavelmente ninguém tem. No caso específico da TOTVS, nesses últimos 2 anos, que sim, nós aumentamos o número de colaboradores, é um pouco disso que você colocou, ou seja, ao longo do tempo você vai ter uma migração de gente de uma determinada atividade, um determinado tipo de área para um outro. Então, por exemplo, a área comercial certamente é uma área que, quando você está crescendo, expandindo a tua atuação, certamente é uma área que sempre vai precisar de mais gente. Já, por exemplo, uma área de back-office, eventualmente, algumas aplicações de AI no futuro não necessariamente vão diminuir o número de pessoas, mas você vai poder, eventualmente, continuar crescendo sem precisar aumentar o número de pessoas. A mesma coisa numa área de suporte pode acontecer. Você pode continuar crescendo sem necessariamente ter que aumentar o teu número de funcionários na mesma proporção, o que por si só já é algo fantástico, já te traz uma rentabilidade adicional super importante. Tem alguma característica humana que a inteligência artificial não vai conseguir replicar? Eu acho que tem várias. Eu acho que é muito difícil da inteligência conseguir substituir a emoção, conseguir substituir a intuição, conseguir substituir esse calor do relacionamento. Tem muita coisa que somos nós mesmos, seres humanos, e a inteligência humana que vai exercer. Mas, por outro lado, eu também acho que tem muita tarefa repetitiva, muita tarefa que gera pouco valor, que a inteligência artificial vai substituir, e isso vai abrir uma série de novas atividades que as pessoas vão fazer. Se você olhar num passado não tão distante, por exemplo, as pessoas não tinham o tempo que elas têm hoje para viajar, para consumir serviços. Tudo isso foi surgindo exatamente com um ganho brutal de eficiência, de produtividade, que no final das contas é o que a inteligência artificial vai acelerar cada vez mais. Vocês investiram 3 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, se a gente pegar os últimos 5 anos. Quais os objetivos dessas pesquisas, dessa área de P&D, e o que veio de conclusão nesses últimos tempos? Olha, Bruno, foram 3 bi nos últimos 5 anos, mas nesse ano a gente vai estar investindo mais de 1 bi de reais, só nesse ano. Então, esse crescimento que a gente tem, né, esse aumento de clientes, todos esses setores que a gente trabalha, diferentes tamanhos de clientes, a inteligência artificial, a nuvem, tudo isso gera uma necessidade de investimento constante, né? A gente precisa ter, de um lado, tanto a sustentação dos produtos que a gente já trabalha e que são produtos que, basicamente, essas empresas usam do começo ao fim dos seus processos, mas principalmente inovação. Então,
Então, quando a gente está falando de levar o cliente para a nuvem, por exemplo, nós estamos dizendo que esse cliente vai ter um nível de performance no uso da aplicação dele muito maior. Ele vai ter um nível de segurança nessa aplicação, nos dados que ele tem dentro do ERP dele cada vez maior. Nós estamos falando na capacidade de expandir os serviços desses clientes numa velocidade também muito maior do que no passado. A gente fala de uma série de funcionalidades novas dentro dos nossos sistemas. A gente lançou recentemente, por exemplo, um novo sistema completo de logística. A gente tem hoje, como eu já te falei, a aplicação de AI dentro de tarefas no mercado de saúde, no mercado de educação. A gente tem aplicada na própria manufatura, no agro. Então, o investimento em P&D, ele acaba tendo esse papel duplo. Sustentação, de um lado, de produtos que já existem e que precisam continuar evoluindo, como também todo o lado de inovação e adequação a todas essas mudanças tecnológicas que são trazidas. Você citou alguns setores, né? Saúde, educação, eu incluo aqui o financeiro. Quais dos setores mais precisam aí pensar mesmo em AI, em como aplicar aqui no Brasil? É interessante, normalmente a gente vê que os setores que atendem o cliente final, ou seja, o consumidor, a pessoa física, é onde a mudança tecnológica normalmente acontece numa velocidade maior. Porque o custo de troca, como a gente chama, ele é mais baixo. Ou seja, para você eventualmente parar de usar, digamos, o Google para fazer uma busca e trocar isso pelo ChatGPT, custa muito pouco. O risco que você tem de eventualmente essa troca não dar certo é um risco muito baixo. Quando a gente vai para o mundo corporativo, ou seja, no B2B, o custo de troca e o risco operacional de uma troca é muito maior. E aí a rapidez na adoção de uma tecnologia mais nova, mais disruptiva, é um pouco mais lenta. Então nós estamos falando que, por exemplo, o varejo, que trabalha obviamente com esse consumidor final, com a pessoa física, é um lugar onde a preocupação com AI ou qualquer outra tecnologia disruptiva sempre vai ser maior. Quando você vai, por exemplo, para um setor de manufatura, que não está necessariamente falando diretamente com o consumidor final, o ritmo de adoção ele tende a ser um pouco menor, o que é uma vantagem e eventualmente uma desvantagem. É uma vantagem se você perceber que mais cedo ou mais tarde você vai ser impactado e você tentar se antecipar no movimento. E vai ser, obviamente, uma desvantagem se você ficar relativamente complacente com esse ritmo um pouco mais lento, porque quando você perceber, eventualmente já vai ser tarde demais. Vocês fizeram muitas aquisições nos últimos tempos. Vou trazer um assunto super quente, inclusive. Vocês desistiram de comprar a Lynx, que é uma empresa de software para o varejo? Olha, esse é o único tema que eu tenho um pouco menos de habilidade de falar livremente. A gente soltou um fato relevante nos últimos dias, exatamente comunicando da nossa saída desse processo, e isso especificamente no caso da Lynx é o máximo que eu posso falar. Entendi. Agora, vocês que lidam com tantos setores no Brasil, 12 setores da economia brasileira, atendem empresas pequenas, médias, grandes. Eu acredito que vocês todos, e sobretudo você deles, vocês são um termômetro da economia brasileira. Eu queria que você falasse como anda a economia brasileira. Olha, na nossa visão, o desempenho do ponto de vista de crescimento econômico, ele é um desempenho razoável. A gente consistentemente, nos últimos 2 anos, a gente tinha percebido que o ritmo de investimento, pelo menos dos nossos clientes, que é obviamente onde a gente tem essa visibilidade, ele estava se mantendo num patamar relativamente alto. O que significava que, do ponto de vista concreto, esse crescimento econômico nos nossos clientes e nos setores que a gente estava trabalhando, ele viria acima das projeções. Foi exatamente isso que aconteceu. Os motivos exatos para que isso tenha se tornado verdade são eventualmente discutíveis, mas é um fato que o PIB cresceu um pouco mais do que se imaginava. Por outro lado,
a gente tem um cenário de juros nesse momento naturalmente mais altos do que se gostaria, e isso também traz uma série de inconvenientes para muitas das empresas. No caso dos nossos clientes, a grande maioria deles são empresas que têm uma situação financeira um pouco mais estável, têm o que a gente chama de um balanço um pouco mais forte. Normalmente são empresas que têm um nível de endividamento relativamente baixo, o que significa que elas têm uma capacidade de continuar investindo e continuar, por consequência, crescendo. Bom, eu diria para você que nesse momento a gente não pode reclamar do contexto da economia. Deixa eu chamar a atenção para a sua trajetória profissional, Denis. Você é formado em marketing, correto? Correto. Quer dizer, marketing é importante para tudo num negócio? Ah, sem dúvida. Eu, na verdade, sou formado em propaganda e marketing, mas eu sempre me considerei um cara muito eclético e muito generalista. Mas sim, eu não tenho dúvida que marketing, administração, engenharia, são todos cursos e todas áreas de conhecimento super importantes. Para mim, funcionou bastante bem essa formação em marketing, essa habilidade de olhar a coisa de uma maneira mais ampla, mais humana, que é o que uma área como marketing acaba trazendo. O que é o marketing? É saber vender? Também. Eu acho que, acima de tudo, o marketing é entender de gente, entender de pessoas. E é engraçado porque frequentemente eu tenho essa pergunta de o que seria a característica mais importante de um líder, né? E normalmente as pessoas imaginam que a resposta vai vir ligada a conhecer muito de estratégia, a ter um nível de disciplina muito alto, qualquer coisa desse tipo. Lógico que tudo isso é muito importante, mas no final, para mim pelo menos, conhecer de gente, saber lidar com as pessoas, ter a devida inteligência emocional é algo super importante. E cursos de humanas, né, marketing é um deles, a grande fortaleza é exatamente isso. Como é que você foi parar nessa cadeira de CEO? Porque eu recebo, a gente aqui no Showbiz, a gente recebe toda semana os CEOs das empresas mais importantes do Brasil. E a formação de todos eles, eu sempre questiono todos, viu? Como chegou até ali, porque tem uma audiência aqui do programa que é uma audiência que gosta de se inspirar, inclusive, na história dos grandes líderes brasileiros. Tem muita engenharia, tem muita administração, mas marketing não tem muito. Por isso que eu pergunto para você, como é que você foi parar nessa cadeira de CEO? Eu sempre tive muita vontade de crescer. Eu me lembro quando eu tinha 14, 15 anos e me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava que eu queria dar certo. Não importava muito o jeito. Ótima frase. Não importava muito a área, o jeito, eu queria dar certo, eu queria crescer, eu queria acontecer, eu queria ser o número 1, como os meus filhos, quando eram pequenos, falavam. Eles falavam isso? Sim, eu tenho uma história engraçadíssima, né, sobre essa história de lidar com gente e tudo mais. Eu tenho um filho que vai fazer 17 anos, um que fez 15 agora. Mas eles, obviamente, já tiveram lá 10, 12 anos, né? E quando eu cheguei na TOTVS, né, virei o CEO e tudo mais, uma vez a gente jantando em casa, eu conversando com a minha esposa e ela me perguntando lá sobre o trabalho, eu estava contando que, para eu conseguir fazer com que as pessoas entendessem e seguissem uma determinada estratégia, tinha que conversar daqui, de lá, reunião disso, daquilo. Aí o meu mais velho falou, papai, você não é o número 1? Falei, sou. Então por que você não manda? Eu falei, porque não funciona. Eu falei, funciona com você? Ele olhou para mim, não. Então não vai ser na empresa com milhares de pessoas que vai funcionar. Então essa história de ser o número 1, de ter a habilidade de escolher caminhos, de determinar a velocidade, se você vai crescer, se você vai para a esquerda, para a direita, eu sempre tive essa vontade, essa ambição. De novo, eu nunca tive tanta clareza de qual setor seria, de qual seria o caminho exato que eu conseguiria chegar nesse lugar, mas eu sempre tive na cabeça que eu queria chegar longe, eu queria crescer
E uma coisa engraçada também, eu queria fazer isso rápido. Eu sempre fui um cara que quis fazer tudo rápido. Então, os meus primeiros 10 anos de carreira, que não deram muito certo, foram 10 anos de tentativa de achar um atalho para chegar onde eu queria. Eu não consegui nesses primeiros 10 anos. Não deram muito certo por quê? Porque eu bati na trave, eu fundei empresa, eu fui trabalhar... Você teve um momento ali de empreendedor na sua trajetória muito interessante, que eu inclusive queria perguntar, esse período, 10 anos então? 10 anos. Esse período foi decepcionante? Você tem boas recordações? Como é que foi? Eu tenho ótimas recordações, eu não me arrependo de absolutamente nada, mas isso é fácil dizer hoje olhando em retrospectiva, né? Quando eu estava vivendo tudo aquilo, eventualmente batendo na trave em algumas situações, você não sentia exatamente que você estava aprendendo alguma coisa muito grande. Mas talvez essa tenha sido a grande diferença para mim. Eu fui tendo a cada... falha, a cada coisa que eventualmente não deu exatamente certo do jeito que eu queria, eu fui tendo a habilidade de processar isso e chegar em conclusões do que eu poderia mudar, do que eu poderia fazer efetivamente diferente para que na próxima vez esse aprendizado me levasse um pouco mais longe. Mas falando especificamente sobre essa empresa que eu fundei, foi uma empresa que eu fundei em 1999. Isso foi antes, inclusive, do chamado crash da Nasdaq, né? Que foi um tsunami que aconteceu no mercado acionário americano e depois no mundo inteiro. Foi a primeira onda de empresas de internet. E eu fundei, então, uma empresa de e-commerce lá nos idos do ano de 99. Foi uma empresa super bem sucedida nos primeiros meses. Mas aí quando veio esse tsunami, infelizmente o negócio acabou não dando certo. É interessante essa frase que você falou há pouco, né? Querer dar certo na vida. Você comanda 12 mil profissionais, está acostumado ao longo da sua trajetória em recrutar bons profissionais. O que faz você contratar uma pessoa, um profissional? Essa é uma pergunta bem legal. Olha, não existe uma receita de bolo, você tem características muito diferentes entre pessoas e essa foi uma das coisas que eu aprendi. Você ter equipes diversas, né? E quando eu falo diversas é em todos os sentidos, diversidade de background, diversidade de história de vida mesmo, de opiniões, de formas de ver as coisas. Ou seja, isso é muito importante, isso agrega muito valor. Mas, quando eu estou olhando uma pessoa, o que eu tento ver, na verdade, é qual o grau de encaixe que essa pessoa vai ter com a cultura da empresa. Toda empresa, principalmente as maiores empresas, elas acabam desenvolvendo essa cultura que é o jeito que elas operam, é o jeito que as pessoas que estão ali tentam se organizar, é como se fosse quase o astral que aquela empresa tem, né? E o jeito dela efetivamente fazer as atividades dela. Quando você tem pessoas que você sente que tem, pela história delas, pela carreira, o jeito que elas construíram, o passado que essas pessoas foram desenvolvendo, quando você sente que existe esse encaixe do ponto de vista de cultura, normalmente essa é uma contratação que vai dar certo. Bom, agora falando especificamente dos jovens profissionais, quem está entrando no mercado de trabalho agora, nesse momento, o que é melhor e pior dessa nova geração que está chegando para trabalhar? Olha, eu, por exemplo, eu ouço muita gente falando que essa nova geração eventualmente não tem a mesma perseverança, não tem a mesma disciplina e tudo mais. Francamente, eu discordo disso. Provavelmente os nossos pais falavam isso da nossa geração, os nossos avós falavam isso dos nossos pais e por aí vai. Sempre a gente vai ter alguma tecnologia nova que eventualmente vai tirar a atenção do que os jovens da geração anterior davam para a tecnologia anterior, para essa tecnologia nova. Por outro lado, essas tecnologias novas, elas trazem um jeito de ver o mundo, um jeito de trabalhar, um jeito de pensar que é completamente diferente. E eu acho que essa é a grande habilidade que esses jovens vão trazer. É uma forma diferente de ver o mundo, uma forma diferente de se organizar, uma forma diferente de lidar com o próprio trabalho, de lidar com o sucesso.
Eu acho isso muito bom. Isso renova, isso traz disrupção e isso para o mundo das empresas, para a economia em geral, eu acho que isso é muito sadio. Já parou para pensar em como grandes empresas podem transformar o futuro? O grupo CCR, a maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, não só está pensando, também está fazendo e muito. Pois a ambição do grupo é liderar as iniciativas de sustentabilidade no setor. Por 13 anos consecutivos, a CCR está presente no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE, um dos mais respeitados do mercado financeiro. O grupo também está pela 14ª vez seguida no Índice de Carbono Eficiente, também da B3, que reconhece as melhores práticas no controle das emissões de gases de efeito estufa. Isso reforça o compromisso da CCR com uma economia de baixo carbono e um futuro mais responsável. E o compromisso com o futuro está presente na nova estratégia de resiliência climática da CCR. É uma abordagem pioneira que mapeia riscos climáticos das concessões de rodovias, trens, metrôs e aeroportos do grupo e usa informações climatológicas para a tomada de decisão no curto prazo e para a elaboração de planos de enfrentamento de eventos climáticos extremos. Além disso, a companhia assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbônica até 2035, implementando projetos para a redução das emissões. E as ações já começaram. Desde 2024, o grupo CCR abastece 100% das suas operações com energia elétrica de fontes renováveis. E por trás dessas iniciativas está o compromisso de transformar a mobilidade com responsabilidade socioambiental. Em seus 25 anos, o grupo CCR segue conectando pessoas, destinos e, acima de tudo, um futuro mais sustentável para todos. Isso se reflete nas premiações que o grupo recebe, como o Empresa Mais do Estadão, estando entre as 5 empresas com as melhores práticas em sustentabilidade e mudanças climáticas. E também o Melhores do ESG no setor de logística da revista Exame. Quer saber mais sobre as iniciativas de sustentabilidade do Grupo CCR? Portanto, acesse, se quiser, o QR Code aqui na tela e confira tudo o que eles estão fazendo para nos mover para um futuro mais verde. E aproveite para assistir ao vídeo da campanha de 25 anos da CCR, que está imperdível. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E o Show Business volta já. E nós voltamos com o Show Business nessa edição com o CEO da TOTUS, Denis Hertzkovich. Denis, 70 mil clientes, 12 mil profissionais. Onde a TOTUS quer chegar? Aonde a gente puder. A gente quer ser cada vez maior. A gente quer ser cada vez mais relevante para os nossos clientes. Vocês querem expandir para outros países? A gente já opera hoje na América Latina inteira, né? Nós temos escritórios na Argentina, na Colômbia, no México. A gente já tem, então, um volume de clientes importante fora do Brasil. Mas a TOTUS, na essência, é uma empresa brasileira. A gente acompanha os nossos clientes fora do Brasil e a gente tem, como eu estou te dizendo, operações já há mais de 20 anos na América Latina. Mas a essência da TOTUS vai continuar sendo a essência de uma empresa nacional. Vocês tiveram 40 aquisições, né? Nos últimos tempos. Eu fiz um cálculo ali, 40 aquisições nos últimos tempos. Eu até vou voltar mais, né? Da fundação de 1983, de quando vocês compraram a DataSul de Joinville. Qual foi, na sua avaliação? Eu sei que você está como CEO desde 2018, mas você conhece muito a companhia.
na sua avaliação, qual que foi a aquisição mais relevante da história da companhia? Eu acho que a gente teve algumas, porque elas tiveram tamanhos diferentes, mas elas também tiveram questões estratégicas diferentes. Então, você mencionou uma que foi extremamente importante, a DataSul, que era uma empresa que concorria diretamente com a TOTVS. Alguns anos atrás, essa aquisição foi em 2008, e a TOTVS e a DataSul naquela época eram duas empresas listadas em bolsa. E você não tem tantos M&As assim, por exemplo, de empresas que são listadas ambas, ainda mais em tecnologia. Na verdade, essa foi inclusive a primeira transação entre empresas de tecnologia públicas listadas em bolsa na história do país. Então essa certamente foi uma aquisição super emblemática, super relevante para a TOTVS. Mas a gente também teve, por exemplo, em 2021, a aquisição da RD, que você mencionou um pouco antes. Foi uma aquisição enorme, uma aquisição de 2 bilhões de reais, a maior transação de empresas de tecnologia na história brasileira, a TOTVS comprando uma startup super bem sucedida. Então, são algumas transações. DataSul, RD, teve a Supplier, que nós compramos em 2019, que nos deu entrada no mundo de TechFin. E vem mais por aí? Ah, certamente vem. Esse ano? Então, eu não posso te falar nome e não posso te falar prazo, mas que vem mais M&A, Mas eu preciso perguntar. Você pode responder o que você quiser aqui no programa, mas eu preciso fazer as perguntas. Faz parte. Vocês têm... Como é que você costuma se atualizar, Denis? Eu sei que você tem uma equipe, você tem diretores, mas como é que você costuma se atualizar e ver, por exemplo, você está falando de startups com transações bilionárias que vocês tiveram e que virou um negócio relevante, um braço de negócios muito relevante para vocês. Como é que vocês ficam se atualizando num setor, volto a repetir o que eu falei no primeiro bloco, num setor que muda o tempo todo? Bom, a primeira coisa é exatamente o que você falou, é ter equipe. É impossível qualquer ser humano individualmente ter conhecimento e ter acesso a absolutamente tudo que acontece. Então você ter um time, você ter estruturas, né, de inteligência de mercado e tudo mais que tem a obrigação de estar acompanhando tudo que tem acontecido no mundo inteiro é super importante. Mas eu, pessoalmente, o que eu faço? De um lado, viagens. Estou indo em breve para a China, por exemplo, tive recentemente no Vale do Silício. Então, viagens para você visitar empresas, né, globais, super importantes, inovadoras, é algo importante. Participar de eventos também é algo que agrega bastante valor. Eu leio muito, livros, revistas, artigos, sites, o tempo todo. Programas como esse, inclusive, tudo isso, e falar com gente. Esse é um detalhe, né? Eu estou falando de viagens, estou falando de eventos e tudo mais. Falar com gente, você ter a agenda aberta e a oportunidade de encontrar pessoas diferentes, interessantes, isso é algo que normalmente vai te trazer uma exposição mesmo a novidades e coisas interessantes, muito legal. E coisas diversas. Muito diversas. Esse é um outro detalhe. Não, porque é interessante que você listou eventos, viagens, mas na sua descrição você destaca 3 coisas que eu imagino que essas 3 coisas são suas paixões. Você é um leitor assíduo, você é um corintiano fervoroso e você adora cozinhar para a família e amigos. Nessa ordem, de preferência? Deixa eu pensar se é nessa ordem. Acho que o Corinthians vem na frente. É isso? É essa diversidade que define a sua vida. É isso. Eu sempre gostei de coisas diferentes. Então, o corintianismo é algo que vem de nascença, né? Eu sempre fui maluco pelo Corinthians. Minha mãe mora em Higienópolis, na rua que termina no Pacaembu, então eu desde os meus 11, 12 anos eu ia nos jogos já sozinho. Depois comecei a ir com os meus amigos, mas é algo muito importante para mim. Ler certamente é algo que eu adoro. O que você gosta de ler? Principalmente livros de história. História no sentido, história de países, história de pessoas. É engraçado, eu não costumo ler muito sobre negócios.
Eu gosto de ler revistas de negócios, artigos, sites de negócios, mas livros de negócios, por exemplo, eu não costumo ler. Então eu gosto de ler sobre história, eu gosto de ler sobre estratégia militar, eu gosto de ler sobre história judaica, sobre temas de atualidade. Isso realmente eu dedico um tempo bem grande. E cozinhar. Porque a minha mulher, ela basicamente, ela não entra na cozinha. Ela sempre diz que se dependesse dela, ela ia comer ovo e pão com manteiga todo dia. Então quem tem que chegar em casa depois do trabalho à noite e ainda eventualmente cozinhar alguma coisa sou eu. Olha só, você tem mais de 20 anos aí nesse setor de tecnologia, uma década aí empreendendo negócios que não deram muito certo, né? Que você falou que não foram tão bem sucedidos ali no começo, mas depois, evidentemente, você tem pelo menos aí 20 anos de uma história extremamente bem sucedida no seu profissional. Quando começou essa paixão, eu imagino que seja uma paixão porque você está pelo menos há 20 anos no setor de tecnologia. Isso é uma paixão para você? Ou foi do acaso que você caiu em tecnologia? Eu diria que são as duas coisas. Eu caí por acaso, porque eu estava buscando exatamente um atalho para conseguir chegar onde eu queria e a tecnologia se mostrou esse atalho, mas essa foi uma paixão que eu ganhei. Eu hoje acho a tecnologia algo transformador, genuinamente algo que muda o mundo, muda a vida das pessoas, muda a economia, traz um avanço no que as pessoas podem ter do ponto de vista material e que ajuda, no final das contas, no lado emocional também, incrível. Então, fazer parte de um setor que traz esse nível de desenvolvimento, esse nível de mudança, é algo que apaixona. Qual que foi a maior revolução tecnológica nos últimos 100 anos, na sua opinião? Nossa, você que acompanha, você que trabalha, o que foi? Eu diria que a internet continua sendo, talvez, para mim, a maior mudança. E eu acho que boa parte das novas mudanças que vieram, elas, no fundo, elas são originárias exatamente da internet. Ou seja, a habilidade de você conseguir acessar um nível de conhecimento, de dados, e de você gerar essa interação com pessoas o tempo todo, em qualquer lugar, isso abriu fronteiras de uma maneira que eu acho que nem o rádio, nem a TV, por exemplo, num passado mais distante fizeram. Mas posso estar enganado. Olha só, vocês têm 12 setores que vocês trabalham, né, da economia produtiva. Hoje o maior negócio é qual setor? Hoje a gente está principalmente em manufatura, né, é o maior setor, mas a gente tem uma diversificação enorme. A manufatura hoje, ela representa pouco mais de 20% do nosso total. Então, quando a gente olha, tem uma cauda que é relativamente longa em termos de setores. Falando especificamente agora do setor financeiro, vocês têm uma parceria com a B3, né? A B3, inclusive, o Gilson Finkelstein esteve aqui no Show Business, falou bastante aí sobre os desafios do setor financeiro. Qual que é como é que funciona essa parceria? Na verdade, a gente tinha uma unidade de negócios focada em tecnologias para instituições financeiras, para bancos, para administradoras de fundos e tudo mais. E essa unidade ela foi construída através de 3 aquisições que a TOTVS e a da própria DataSul tinham feito num passado mais distante. Quando eu cheguei na companhia, eu percebi que esse negócio era um negócio super bom, num mercado em franco crescimento, mas que dentro da TOTVS ela não tinha uma sinergia total com as outras áreas de negócio. Então eu resolvi fazer o que se chama de um carve-out, que nada mais é do que você separar essa unidade de negócios, transformar ela numa empresa autônoma, independente. E aí a gente trouxe a B3, que comprou 37,5% dessa empresa, demos uma nova marca para ela, ela passou a se chamar Dimensa. Então hoje essa é uma empresa independente, autônoma, super bem sucedida e que tem a TOTVS com 62,5% do capital e a B3 do Gilson com 37,5%. Você falou ao longo do programa sobre cultura, né? Cultura de uma organização, de uma companhia. Qual que é a cultura de vocês?
Bom, a nossa cultura ela tem uma série de pilares, né? Grosso modo, ela tem 5 grandes pilares. Ela tem um foco muito grande em resultado, e sempre resultado atingido da maneira certa, né? Eu costumo brincar que é que nem quando eu estava na escola e eu queria resolver uma prova rápido, eu só colocava uma prova de matemática, eu só colocava o resultado, e aí a minha professora dava metade da nota. E ela falava, ó, se você não colocar exatamente o caminho para você chegar na resposta, você não vai receber a nota inteira. E a gente, quando fala de resultado como um pilar da nossa cultura, a gente está falando de o resultado do jeito certo, né? Fazendo as coisas do jeito certo. A gente tem gente boa que é boa gente. Então, trabalhar na TOTVS tem que ser legal, a gente tem que ter pessoas que são pessoas boas, que se gostam, num ambiente leve. A gente tem relações são de longo prazo, seja com nossos clientes, seja com qualquer outro tipo de stakeholder na empresa. A gente tem a tecnologia que viabiliza, ou seja, a gente não quer a tecnologia pura e simplesmente pela tecnologia. A gente quer uma tecnologia que consiga ser aplicada, que gere um resultado concreto para os nossos clientes. E a gente tem toda a preocupação com o relacionamento de longo prazo. Os nossos relacionamentos, eles têm que efetivamente durar, tem que existir uma fidelidade, seja com os nossos colaboradores, seja com os nossos parceiros, seja com os nossos clientes. Existe um setor da economia brasileira que mais precisa ser digitalizado ou está todo mundo digitalizado? Todo mundo. Bruno, hoje está claro, como. Não tem como. Hoje está claro, qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de oportunidade, no final das contas, ela vai desembocar em algum grau de investimento, em algum grau de uso de tecnologia. Como eu falei, você tem setores onde a disrupção tecnológica ela acaba sendo um pouco mais rápida, como setores de varejo, setores que estão diretamente ligados ao consumidor final. Mas todos os setores, o agro, a manufatura, a logística, todos eles estão mudando, todos eles têm desafios e têm oportunidades que a tecnologia ajuda a trazer a resposta. Denis, você falou que você é um leitor onívoro, né, assíduo, ali, gosta de livros de história, grandes histórias, né? Mas vou puxar uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui do Show Business. Quem são as suas referências no mundo dos negócios, na vida? Olha, tem uma história engraçada que eu até estava comentando com uma das pessoas aqui da produção antes da gente começar o programa. O nome do prédio aqui da Jovem Pan é Edifício Winston Churchill. Churchill, para mim, foi e continua sendo uma referência incrível. Churchill foi, além de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ele foi um escritor prolífico, né? Ganhou um prêmio Nobel de literatura. E o livro que ele escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi a minha grande aula de estratégia. Tudo que eu comecei a aprender de estratégia foi através desse livro do Churchill. Então essa é uma referência incrível para mim, mas não é a única. Não é a única porque eu já ia comentar. Isso seria inédito aqui no Show Business, porque a gente tem uma diversidade de respostas, mas Churchill nunca apareceu. Não, Churchill para mim isso é fantástico. É incrível. Mas não é a única. Não é. Eu adoro, por exemplo, Warren Buffett, que eu entendo ser um cara de negócios com uma simplicidade e uma capacidade de transformar coisas complicadas em coisas simples, né, e ir no âmago das questões, incrível. Quando eu olho todos os fundadores dessas grandes empresas de tecnologia, esses hyperscalers, né? Então, desde um Bill Gates, um Steve Jobs, são todas figuras absolutamente incríveis que conseguiram ter uma visão do que seriam as mudanças, né? E do que as pessoas iriam querer. Porque as pessoas nem sabiam que elas queriam alguma coisa como essas pessoas criaram, inacreditável. Eu já li você chamando o seu time, seus funcionários, né, de inconformados. Você é um inconformado? Eu sou, eu sempre fui. Eu falei para você um pouco antes que acho que você me perguntou sobre uma característica de um bom vendedor. Isso. E eu falei para você que para mim é não aceitar o não como resposta. Essa para mim é uma atitude de um inconformado.
Eu, pro bem e pro mal, desde muito pequeno, eu nunca aceitei muito bem o não como resposta. Então, essa habilidade de você querer algo diferente, de você querer algo mais, de você dar um pouco mais, inclusive, eu acho que essa é uma característica extremamente importante, não só no mundo dos negócios, no mundo pessoal, na vida pessoal. Você ter esse inconformismo, você não aceitar exatamente as coisas do jeito que elas são, eu acho que é uma característica legal. Você tem 50 anos, lidera uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. O que move você, Denis? Conquistar mais, chegar mais longe, conhecer mais coisas. Eu sou um cara que, esse lado da leitura, por exemplo, é sempre a vontade de querer conhecer mais. E no mundo dos negócios acaba sendo um pouco disso também, né? Conhecer mais e com isso você chegar um pouco mais longe. Também tem um lado super importante para mim de ser uma pessoa efetivamente melhor. Não basta para mim, é por isso que eu te falei, por exemplo, na cultura da companhia, né? Gente boa que é boa gente, o resultado do jeito certo, do jeito bonito, isso de verdade faz a diferença. Para você liderar milhares e milhares de pessoas, se você não tiver uma índole, se você não tiver uma vontade de ser todo dia um pouco melhor do que você foi, você fazer o máximo que você podia ter feito em cada situação, às vezes não vai ser suficiente, faz parte da vida. Mas você ter a tranquilidade de que você foi para casa sabendo que você fez o teu melhor, de que você queria efetivamente acertar, chegar mais longe, para mim, pelo menos, isso é o que me move. Eu me lembro, um evento alguns dias atrás, e eu tive uma pergunta exatamente: o que me faz feliz no final de um dia de trabalho? E o que faz? E a resposta é exatamente eu ir para casa sabendo que eu fiz o meu melhor. Se foi o suficiente ou não, eventualmente eu nem vou saber naquele dia. Mas a sensação de você ter feito o melhor que você podia ter feito, isso é algo bem reconfortante. E agora, como é que você equilibra, comandando essa empresa com 12 mil funcionários, com tanta responsabilidade? Afinal, no primeiro bloco você falou 1/4 do PIB passa pela sua empresa. Como é que você equilibra trabalho, que é muita responsabilidade do seu trabalho, com família e tantos prazeres que a gente falou nesse bloco? Disciplina. Eu tinha te falado que disciplina é importante e ela ajuda exatamente a você ter tempo, a você conseguir ter uma agenda muito organizada, para você poder ter esse equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio, entre vida profissional, vida pessoal, a possibilidade de você ter participar da vida dos teus filhos. Os meus filhos, por exemplo, são esportistas semiprofissionais, os dois. Os dois? Os dois. Um joga futebol, o outro hipismo. Hipismo, né? Hipismo, salto. Dá um trabalho incrível, competição para cima e para baixo, treino para todos os lados, viagens. Eu costumo brincar com eles: olha, vocês podem reclamar do que vocês quiserem de mim, mas que eu não fui um pai presente, vocês não vão poder reclamar. Eu estava presente e continuo presente na vida deles. Eu estou com a minha esposa há quase 30 anos e nós estamos hoje como se fosse o primeiro dia que a gente se conheceu. Isso vem, para mim, de muita disciplina, uma capacidade de ser muito pragmático, tentar ao máximo possível ir direto ao ponto, não postergar coisas que você efetivamente pode resolver hoje. Tudo isso vai te dando, como eu falei, mais tempo, mais habilidade de você conseguir equilibrar esse mundo profissional e pessoal que é tão importante. Você é religioso? Eu não sou um cara muito religioso, mas eu acredito que as pessoas elas têm que buscar fazer o bem e elas têm que buscar fazer o certo. Eu sou judeu, para mim o judaísmo é extremamente importante, mas eu não sou um cara religioso no sentido de ir muito na sinagoga, por exemplo. Mas eu, de novo, acredito muito em você fazer o certo, em você fazer o bem, em você tentar cada dia ser uma pessoa melhor. Você vai revelar alguma coisa em relação a planos da TOTVS para os próximos tempos? Eu já perguntei se virão aí novas aquisições. Você me respondeu praticamente virão aí. Evidentemente não dá para falar qual aquisição
terá. Mas quais os planos de vocês? Eu vou te dar uma dica então, Bruno. A gente vai ter em junho, ali pelo meio para o final de junho. Isso é importante mesmo. Eu vou lembrar que a gente vai ter o Universo TOTOS, que é um evento fantástico, gigante, 2 dias. É um evento onde nós temos em torno de 10 mil clientes e prospects da TOTOS vendo exatamente tudo isso que você está falando. Novidades. O do ano passado, por exemplo, em 2024, ele foi muito focado em inteligência artificial. A minha própria abertura do evento, eu mostrei ali 7 ou 8 exemplos concretos de aplicação de AI dentro dos nossos produtos por clientes nossos. E esse ano de 2025 a gente vai ter a mesma coisa, um evento onde AI vai dominar todas as principais apresentações de produto para os nossos clientes. Não, logo imaginei. Ano passado foi AI, certamente esse ano teria que ser ainda mais. AI, ainda mais, evidentemente. Denis, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Nós conversamos um programa inteiro aí com o CEO da TOTOS, uma das maiores e mais importantes empresas de tecnologia do país, Denis Hershkovich. Pode brigar se eu não falei certo. Não, você falou perfeito, juro por Deus. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela presença. Valeu, aqui obrigado. Em nosso programa. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua confiança e a gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.